Eu quero falar hoje a respeito de um problema que me afeta profundamente, tanto clínica quanto pessoalmente. A conexão entre rejeição, dependência digital e o que Jung chamaria de um bloqueio no caminho da individuação. Essa questão inquieta porque era esperado que, numa situação de rejeição, houvesse uma emoção compatível, mas isso se esconde no corpo. Então vamos ver um estudo feito por Roy Baumeister, que é um dos maiores pesquisadores de psicologia social do mundo. Ele passou décadas estudando o que acontece com uma pessoa quando ela é rejeitada. E os resultados são desconcertantes. A primeira reação não é a dor, é o torpor. Parece que o sistema corporal libera aqueles hormônios e o corpo desliga, como quando você leva uma pancada forte e nos primeiros segundos não sente nada. O organismo se protege, libera seus próprios opioides naturais para amenizar o golpe. E essa rejeição se esconde nesse corpo. Mas esse torpor tem um preço alto, porque junto com a dor, ele desliga também a empatia, o julgamento, o autocontrole. Nos estudos de Baumeister, essas pessoas rejeitadas ficaram mais agressivas. Elas comeram mais o que a gente poderia dizer comidas inúteis, e carboidrato, tudo aquilo que não faz bem, comidas de baixo nível. Tiveram queda significativa no desempenho intelectual, nos vários testes que Baumeister fez. E o mais irônico de tudo, ficaram menos capazes de sentir empatia pelo outro. E justamente no momento em que mais precisariam de conexão para se recuperar. Pensa bem no que isso significa. O sistema emocional que te permite ter empatia é o mesmo que absorve a dor da rejeição. E quando ele trava, quando entra em modo de proteção, a pessoa não percebe. Ele acha que está bem, mas está operando com recursos reduzidos sem saber. Os sintomas, eles estão em nosso corpo, muitas vezes escondidos. Isso aparece muito na clínica. A pessoa chega naquele estado de Eu entorpecimento estou e diz ótima. que está Sério, tudo está ótima. perfeito. E é justamente nesse momento que ela está mais vulnerável. Agora imagine isso acontecendo em escala. Nós estamos no século XXI. Baumeister diz algo que me chamou muito a atenção. Pode ser que a geração atual seja a mais rejeitada da história. Mais candidatos para o mesmo número de vagas, mais perfis nas plataformas, mais comparação, mais julgamento e relacionamentos amorosos mediados por algoritmos que aproximam pessoas com base em critérios superficiais. Então, o que é que acontece? Essas pessoas se relacionam de forma unilateral, não é correspondido. O processo de vagas que existia alguns anos atrás não só aumentou a população, como essas vagas não foram proporcionais. E o que resulta é muito não. Tem muito mais tentativas frustradas, muito mais não. São centenas de pessoas inscritas no concurso. Cada rejeição, cada silêncio, cada mensagem no visto sem resposta. O WhatsApp tem isso, a pessoa diz, você viu, mas não disse nada. Mas você levou 2 dias, 3 sem me responder. E você registra, e você vai acumulando. Isso não é drama, é dado científico, estudos bem referenciados. E é aqui que a dependência digital entra, não como causa separada, mas como resposta a essa ferida acumulada. Um psicólogo chamado Michael Zeiler fez um experimento simples nos anos 70. Ele pegou pombos numa gaiola com um botão. Os pombos eram ensinados a bicar o botão para ganhar comida. Só que ele mudou uma coisa. Tornou a recompensa imprevisível. Às vezes saía comida, às vezes não. Ora, o pombo esperava que ao bicar saísse comida, mas nem sempre era esse o resultado. Então, os pombos bicavam feito loucos, muito mais do que quando a recompensa era garantida. Esse é o mecanismo do botão de curtida. Quando você posta algo, você não sabe o que vai encontrar. Talvez muitas curtidas, talvez silêncio. E essa incerteza, é o que torna a coisa viciante. Adam Alter, naquele livro Irresistível, mostra como as plataformas foram desenhadas exatamente assim. Não é acidente, é arquitetura. É o que alimenta esse mecanismo. O que mantém a pessoa voltando
É a mesma descarga de dopamina que alimenta qualquer outro vício comportamental. Fizeram experiência com um grupo de pessoas que relaxavam, tinha aquela dopamina dando bem-estar e recebiam um choque. Depois de algum tempo, aquelas pessoas, mesmo sem aquele estado da dopamina, procuravam esse choque. Cada notificação é uma dose. E como nas drogas, a primeira dose nunca mais se repete com a mesma intensidade. Você precisa de mais, posta mais, verifica mais, espera mais. E aí é como aquele jogo que você quer ganhar e vai e repete, e o vício vai dominando você. E a cada vez que a resposta não vem, é mais uma rejeição. O ciclo se fecha sozinho. Mas tem um dado que Baumeister também traz e que eu acho fundamental. Quando a comunicação digital complementa os relacionamentos presenciais, funciona. É um apoio, está tudo bem. Agora estamos às vésperas de São João, né? Aquela canjica, aquele licor aqui no Nordeste. É muito mais saudável porque as pessoas se encontram Sim, do que nos muito lugares gostoso. em que esse tipo de festa não está acontecendo. O problema começa quando a relação virtual substitui o encontro real. Pessoas que se aposentaram começam a fazer encontros em suas casas, principalmente no interior, arranjam algum meio desses amigos visitarem e terem motivos para esse encontro pessoal. Aí aparecem mais infelicidade quando isso não ocorre e fica somente no digital. E essa situação é mais problema de saúde mental, mais solidão de um novo tipo. Uma solidão conectada. Centenas de seguidores, zero de pertencimento real. E pertencer, diz Baumeister, é uma das necessidades mais fundamentais da psique humana. Não é capricho, é estrutural. A rejeição frustra exatamente isso. Bloqueia aquele impulso básico de se conectar, de ser reconhecido, de existir para o outro. Agora, me acompanha numa camada mais funda. Jung diria que tudo isso tem uma dimensão que vai além do comportamento visível. Para ele, todo vício expressa de forma distorcida uma sede de totalidade, uma busca, muitas vezes completamente inconsciente por algo que transcenda o cotidiano, uma experiência que dê sentido, que dê peso à existência. O que será então que essa rejeição, escondida em nosso corpo, vai fazer acontecer em nossa vida? E aqui entra algo que vale a pena nomear: a persona. O conceito junguiano para a máscara social que construímos. Nas redes, a persona ganhou uma forma nova, um perfil curado, filtrado, editado, uma versão de si que existe para ser aprovada. O problema é que quando essa máscara é rejeitada, quando o post não engaja, quando o perfil é ignorado, a ferida vai fundo. Imagine aqueles que já tinham essa ferida na infância, o quanto isso vai somando. Porque o que está sendo rejeitado parece ser você, quando o seu objeto de produção é rejeitado. Só que não é você, é a máscara, é a persona que você quer que os outros te reconheçam. E confundir as duas coisas, isso custa caro. Confundir você com a persona. As plataformas entregam um arremedo de pertencimento, um ouro de tolo, picos de dopamina que simulam conexão, mas não nutrem, que parecem aprovação, mas não constroem identidade real. Na alquimia junguiana, existe um estágio chamado nigredo, a fase escura, o momento em que o sujeito precisa confrontar a sombra, o tédio, a solidão, a frustração, o vazio interior. É desconfortável. É necessário. É o começo de qualquer transformação. Essa transformação psíquica real, ela tem que passar pela Nigredo. O vício digital é uma fuga da Nigredo. O que é que acontece quando essas sensações desagradáveis estão ocorrendo? Você vai para o Instagram? Você vai para algum outro tipo de mensagem digital ou de diversão digital? Toda vez que bate o tédio, o celular. Toda vez que surge a solidão, aquele scroll infinito, aquele Instagram passando rapidamente muita coisa. Toda vez que aparece uma emoção difícil, qualquer coisa que não seja aquilo que está sendo sentido, você não quer viver a nigredo, procurar a transformação e busca o recurso digital que lhe distrai, que lhe diverte e lhe tira dessa situação de transformação. A transformação dói. Ou seja,
Deixa eu colocar de outro jeito. A plataforma não é o vilão em si. O problema é que ela se tornou o lugar onde a gente despeja o que não quer sentir. E, ao fazer isso, impede a própria maturação psíquica. A sombra, tudo aquilo que não queremos ver em nós mesmos, vai se acumulando. Quando alguém sofre uma rejeição, sente aquele torpor. E, em vez de procurar, em vez de processar, vai direto para o celular. A dor não some, ela vai para a sombra, fica lá fermentando e aparece de outras formas. Agressividade em comentários, julgamentos fáceis, projeção nos outros daquilo que não consegue encarar em si mesmo. Baumeister observou algo que Jung reconheceria imediatamente. Grupos que se sentem cronicamente rejeitados ficam mais agressivos. Foi isso que Baumeister observou. E menos dispostos a trabalhar pelo bem coletivo. A sombra coletiva em operação. As redes sociais são o ambiente perfeito para isso. Cancelamentos, polarização, ataques. Não é coincidência. É o torpor da rejeição acumulada encontrando um canal de descarga anônima sem custo aparente. Porque o nosso corpo guarda. Só depois de sentir é que isso vai vir como sintoma. A projeção no século XXI tem nome. Essa projeção no século XXI é realmente uma maneira de vivenciar a experiência da rejeição. Mas então o que fazer? Seria fácil terminar dizendo apenas: largue o celular. Não funciona assim. Alter mostra com dados que reprimir o vício tende a gerar recaída. O que funciona de verdade é a substituição. Um terapeuta trabalhando você num estado de pânico, por exemplo, se ele conseguir fazer com que a relação presencial se torne mais energética do que o sintoma do pânico, muito provavelmente você vai melhorar, vai ficar bem. Identificar o que o comportamento compulsivo está tentando oferecer, conexão, sentido, alívio, reconhecimento, e encontrar uma fonte mais nutritiva para isso. E Jung tem uma expressão que atravessa toda a clínica analítica. Spiritus contra spiritum. Espírito contra espírito. A energia capturada pelo veneno precisa ser redirecionada para algo que realmente alimente. Criação artística, espiritualidade, um processo analítico, um mergulho no inconsciente com alguém que te ajuda a suportar a negreza em vez de fugir dela. Ou simplesmente uma conversa de verdade, olho no olho, sem celular na mesa. Uma coisa que eu observo muito é que aqueles que procuram estudar a psicologia de Jung, eles, pelo fato de estar aprendendo tudo isso, começam a modificar a vida porque começam a prestar atenção a essas questões. Baumeister descobriu que o antídoto da rejeição é a aceitação real, ser visto, ser recebido, pertencer de verdade. E ninguém vai ser recebido e amado só pela persona, pela sua essência, pelo que você é. E isso, só isso, não tem aplicativo que entregue. Então fica aqui a minha pergunta. Quando você pega o celular hoje, o que você está buscando de verdade? Está buscando conexão? Está buscando reconhecimento? Uma pausa da dor? O alívio de um tédio que talvez, isso mesmo, que talvez mereça ser sentido? Não estou te julgando. Faço as mesmas perguntas para mim. Porque a tentação do scroll infinito, aquela passagem rápida de tudo quanto é coisa da internet, não é uma fraqueza de caráter. É uma resposta muito humana a uma ferida muito real. A necessidade de ser visto, de pertencer, de não ficar de fora. Isso é tão antigo quanto a nossa espécie. Mas há uma diferença entre usar a tecnologia e ser usado por ela. Entre complementar a vida e substituir a vida. Jung fala de individuação como um caminho, não como uma chegada. É o processo de individuação que ele chama. E esse caminho inevitavelmente passa pela Nigredo, pelo desconforto, pelo encontro com a própria sombra. Como é que você pode fazer esse desenvolvimento, esse processo de individuação, se cada vez que a Nigredo chega, você recorre a um aplicativo, a um aparelho de internet, ao seu celular? Não tem atalho digital para isso. Se esse vídeo te tocou de algum jeito, não precisa curtir agora. Pensa primeiro, leva para dentro. E se quiser continuar essa conversa, nos próximos vídeos vou aprofundar o que Jung entende como vida,
e como ela opera mais nossas relações mais íntimas. Até lá. Obrigado por sua atenção a mim.